Investir no exterior é uma necessidade pela gestão de riscos e pela diversificação, e já é uma realidade também. A grande questão agora é qual é a melhor forma de fazer isso? Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou consultor de investimentos e doutor em engenharia. Nesse vídeo vou te apresentar os prós e os contras de você investir diretamente lá fora ou de você investir globalmente através da Bolsa de Valores brasileira, a B3. Eu vou apresentar para você os prós e os contras de você investir no exterior diretamente numa corretora lá fora ou através da Bolsa Brasileira de vários pontos de vista diferentes. Mas antes de eu te apresentar esses pontos de vista, vamos dar uma olhada quais são as alternativas que você tem para fazer isso. Então a gente vai estar analisando cada um desses pontos de vista de 5 critérios diferentes. O primeiro deles é você comprar ações diretamente fora do Brasil. Eu coloquei até uma bandeira dos Estados Unidos, imaginando um cenário que você está comprando ações de empresas que estão sediadas lá nos Estados Unidos. Poderia ser outros países do mundo também, mas eu coloquei dos Estados Unidos porque acaba sendo a forma mais popular que a gente encontra de você investir diretamente em ações. Outra forma de você investir diretamente lá fora é através de ETFs que estejam sediados na Bolsa Americana. Então você investe no ETF e esse ETF, por sua vez, está investindo numa série de ações. Um breve parênteses, eu não recomendo que você invista em ações diretamente. Existe uma série de evidências científicas mostrando que a melhor forma de investir é você investir de uma forma amplamente diversificada através de ETFs passivos. Se você quiser saber mais sobre essa forma de investir, não deixe de clicar no link que está aqui embaixo na descrição e assistir os vídeos do meu curso gratuito. É um material de altíssimo nível que eu preparei, melhor que muito curso pago, modéstia à parte, e que vai te apresentar o passo a passo de como que você pode montar uma carteira de investimentos que seja de alta performance, isso é, de alta rentabilidade, e gerenciando os riscos, bem no passo a passo, desde o começo até o fim, e mostro inclusive essa carteira na tela do meu computador, revelo uma carteira dessas de alta performance. Esse material está muito legal, você vai aproveitar muito. Continuando lá, o próximo cenário que a gente vai analisar é você investir em BDRs de empresas que estão sediadas aqui no Brasil. Então o que seria isso? O BDR nada mais é do que um recibo. Você é dono de um recibo que está num banco depositário aqui brasileiro e esse recibo diz que você é dono de ações de empresas que estão situadas lá nos Estados Unidos. Então veja, existe uma semelhança entre essa forma 1 e essa forma 3. Né? Elas estão relacionadas. Você pode investir nos BDRs das grandes empresas do mundo que estão aqui no Brasil. Outra forma é você investir num BDR de um ETF. Então, como assim? Você tem um recibo que está aqui num banco brasileiro, está custodiado aqui no Brasil, e esse recibo diz que você é dono de cotas de um ETF que está lá nos Estados Unidos, e esse ETF, por sua vez, investe em empresas que estão sediadas nos Estados Unidos. Então veja que a forma 4, você acrescenta um intermediário a mais do que nós tínhamos na forma 2. Ela é semelhante à forma 2, mas você está investindo pela Bolsa Brasileira. E a forma 5 seria um ETF de ETF. Então, como assim? Você investe em cotas de um ETF que está sediado aqui no Brasil, que por sua vez compra cotas de um ETF que está sediado lá nos Estados Unidos, que por sua vez está investindo em empresas. Então, essa forma 5 também lembra bastante a forma 2, com a diferença de que você tem agora um intermediário a mais também, que é um ETF aqui brasileiro. Então, repare que as formas 3, 4 e 5 você faz esse investimento pela Bolsa Brasileira. Você não precisa abrir conta numa corretora estrangeira para fazer isso. Tendo acesso aí a B3, você consegue fazer esses tipos de investimento. Para investir da forma 1 ou 2, você precisa de uma corretora que permita que você compre e venda ativos diretamente nas bolsas americanas. Tendo entendido esses cenários diferentes que a gente vai analisar, vamos ver agora os diferentes pontos de vista, o que leva a melhora, os prós e os contras. Primeiro ponto de vista, em questão de praticidade. Aqui, investir diretamente pelo Brasil leva uma vantagem. Então, ponto para esses investimentos aqui no Brasil. Porque é mais simples, você não precisa abrir conta numa corretora estrangeira e, além disso, você pula um passo aqui, quer dizer, você não precisa converter seus reais para dólares e depois seus dólares para reais, porque isso já é feito de uma forma automática por esses intermediários. Então, se você busca praticidade, já está investindo na Bolsa do Brasil e quer praticidade, essas formas 3, 4 e 5 têm uma bela de uma vantagem aqui. Próximo ponto de vista, spread cambial e IOF. Então o que é isso? Quando você converte reais para dólares, existe sempre uma taxa que é cobrada de você. O nome dessa taxa é spread cambial. Muito parecido de quando você, por exemplo, vai numa casa de câmbio e vai comprar dólares, euros. Você sabe que a casa de câmbio vai te cobrar uma taxa para fazer essa conversão. Então, da mesma forma, quando você tem uma conta numa corretora que está sediada diretamente nos Estados Unidos, você está recebendo em reais, mas precisa converter para dólares, você vai ter que converter essa moeda em algum momento e vai ser cobrada uma taxa para isso. E o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras que o governo federal brasileiro vai cobrar de você para fazer essa operação. Então, do ponto de vista dessas duas taxas aqui, investir diretamente no Brasil tem vantagens também. Por quê? Porque isso aqui é reduzido ao mínimo possível, às vezes até mesmo zerado. Aqui não, você vai ter que pagar spread cambial e IOF.
A título de curiosidade, essa taxa você encontra hoje no mercado girando algo em torno aí de 1% até 2,25% sobre o total da tua remessa. Esse é um valor que é praticado de forma corriqueira aí pelas corretoras que estão atuando dessa forma e permitem que nós brasileiros façamos nossos investimentos lá fora. Tá? Então, às vezes você consegue ter uma taxa melhor, mas de 1 a 2,25% sobre o valor que você está mandando é o que a gente costuma ver. Próximo ponto de vista é a facilidade de declaração do imposto de renda. Aqui também é um ponto positivo para você investir diretamente pelo Brasil. Muitas vezes as corretoras brasileiras já vão facilitar ali os relatórios que você precisa ter para declarar para a Receita. De qualquer forma, hoje tem uma série de corretoras que já são feitas para brasileiros investirem lá fora diretamente, que também simplificaram muito esse processo. Então eu dei um ponto positivo para você investir diretamente no Brasil, mas dependendo da corretora que você faz seus investimentos lá fora, esse processo é muito simplificado também, então não necessariamente torna-se mais complexo, tá? Mas de qualquer forma ainda tem uma leve vantagem aqui para você investir diretamente no Brasil. Próximo ponto de vista é o imposto sobre herança. Nesse ponto de vista, acredito que você investir diretamente pelo Brasil também leva vantagem. Veja que eu estou mostrando primeiro os pontos de vista no qual investir pelo Brasil, pela Bolsa Brasileira, leva vantagem. Então, quando uma pessoa morre e deixa sua herança para seus herdeiros, essa herança, os ativos que essa pessoa tem aqui na Bolsa Brasileira vão ser tributados de 4% a 8%, dependendo aí do ITCMD que é cobrado em cada estado. Quando seus ativos estão custodiados fora do Brasil, é diferente. O imposto sobre herança pode ser zerado nos Estados Unidos até $60 mil. Então, por exemplo, imagina que o investidor tinha $60 mil numa corretora americana e ele faleceu. Os seus herdeiros ficarão com tudo, nada vai ser tributado. Mas a partir dessa quantia de $60 mil, começa a ser tributado de 18% a 40% sobre o valor do que o investidor tinha, dependendo de quanto ele tem. Então, se chegar lá a $1 milhão, por exemplo, vai ser tributado em até 40% sobre esse valor. Então veja que, principalmente para quem tem mais dinheiro, para quem tem um patrimônio mais expressivo, a tributação sobre herança nos Estados Unidos é muito mais pesada do que ela é no Brasil. Para quem tem menos, inclusive abaixo de $60 mil, é isenta, ela pode ser inclusive mais branda do que a tributação praticada aqui no Brasil. Então eu dei um ponto positivo para aqui as corretoras brasileiras, porque normalmente quando as pessoas estão chegando nesses momentos aí da vida que estão se preocupando com herança e tal, pode ser que já tenham acumulado um patrimônio mais expressivo e aí isso pesa a favor de você investir pelo Brasil. O próximo ponto de vista que a gente vai analisar é a taxa sobre os dividendos. Repare que aqui eu só coloquei pontos negativos para o cenário 3 e o 4. Por quê? Porque não existe taxa sobre dividendos nos demais cenários, mas os BDRs, que são esses recibos que estão aqui custodiados no Brasil, dizendo que você é dono de ações lá fora ou de cotas de um ETF lá fora, cada vez que essas empresas pagam dividendos, esse dividendo ele vai ser cobrado uma taxa de 3% sobre ele pelo BDR, e é essa forma que o BDR também é remunerado. Então você acaba pagando uma taxa maior que não existe nas outras modalidades por conta do BDR. Então essa é uma desvantagem de investir em BDRs. O próximo ponto de vista é o chamado spread de negociação. Então, o que é o spread de negociação? É a diferença que tem na oferta entre o melhor comprador e o melhor vendedor no momento. O mercado americano ele é muito mais desenvolvido do que o nosso e os ativos, né, os investimentos, as ações, os ETFs que estão sendo negociados lá, eles têm muito mais liquidez. Então, a oferta de compra normalmente está muito mais próxima da oferta de venda do que a gente enxerga aqui no Brasil. Por causa disso, a diferença entre a oferta de compra e a de venda é a menor. E essa diferença é chamada de spread. Aqui no Brasil, como essa diferença é maior, esse spread de negociação vai ser maior também. Então é difícil estimar isso, mas a gente sabe que esses ativos aqui negociados no Brasil, então o cenário 3, o 4 e o 5, como tem esse spread de negociação maior, isso aqui tende a reduzir um pouco da rentabilidade desse tipo de investimento. Então ponto positivo para você investir diretamente lá fora desse ponto de vista. Próximo ponto de vista, opções disponíveis. Aqui, investir diretamente nos Estados Unidos ganha disparadamente de você investir pelo Brasil. A quantidade de ações que você tem lá, de ETFs que você tem sediados nos Estados Unidos é muito maior do que a quantidade de possibilidades que nós temos no Brasil. Então, embora essa situação venha mudando, cada vez mais temos opções também no Brasil. Se você quiser personalizar tua carteira de uma forma mais detalhada, se você quiser deixar tua carteira mais sofisticada, dificilmente você consegue fazer isso diretamente pelo Brasil. Você vai ter que recorrer a uma corretora que te dê acesso direto aos mercados internacionais. O próximo ponto de vista a ser analisado é a taxa de administração. Eu não coloquei taxa de administração aqui na situação 1, que você está investindo em ações fora do Brasil, porque nesse caso não existe taxa de administração a ser paga. Agora, se você comparar ETFs fora do Brasil com um ETF de ETF,
O ETF fora do Brasil ganha aqui. Por quê? Porque aqui você tem um intermediário a mais, que é esse ETF aqui sediado no Brasil, que está cobrando taxa de administração. Então, você nessa situação acaba pagando em duplicidade taxa de administração. Você já paga para o ETF que está lá sediado nos Estados Unidos e paga para o ETF que está sediado no Brasil também. Então, você aumenta suas taxas por conta disso. Aqui nos BDRs, eu coloquei aqui um ponto negativo, embora não seja uma taxa de administração propriamente dita, é aquela taxa cobrada sobre os dividendos que eu comentei com você, que vão acabar encarecendo um pouco esse tipo de investimento. Então, ponto negativo aqui também e ponto positivo para você investir diretamente fora do Brasil. O próximo ponto de vista a ser analisado é o chamado risco regulatório. O que é o risco regulatório? É o risco de que alguma lei ou regulamentação venha a mudar e essa mudança prejudique os seus investimentos. Então, se você comparar a robustez, a solidez da legislação ou da regulação americana com a brasileira, você vai ver que a brasileira é muito mais frágil. Então, ninguém espera que isso venha a acontecer, mas também não dá para dizer que esse risco não existe. Talvez aconteça alguma mudança regulatória aqui no Brasil que pode prejudicar os teus investimentos. Algumas pessoas devem se lembrar, por exemplo, da época do governo do Fernando Collor, que houve aquele congelamento das poupanças. Então, esse é o tipo de risco regulatório que se concretizou e acabou prejudicando bastante gente. Então, a gente não acha que vai acontecer alguma coisa grave no futuro próximo, mas isso pode acontecer, assim como aconteceu, por exemplo, na Argentina recentemente. Então, a forma 3, 4 e 5, lembre-se que seu patrimônio está todo no Brasil, sujeito ao arcabouço das leis brasileiras. Na forma 1 e 2, o seu patrimônio, ou melhor dizendo, esses teus investimentos, não estão tão sujeitos assim à lei brasileira. Eles estão sediados fora do Brasil e por isso o governo brasileiro tem menos ingerência sobre isso daqui. E um último ponto de vista que a gente vai analisar é a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. E isso aqui é muito interessante. Aqui, ponto positivo para você investir fora do Brasil e talvez essa seja uma das vantagens mais expressivas de você investir fora do Brasil. Então, o que acontece? Quando você tem ganho de capital, isso é, você investe, né, em alguma coisa aqui, pode ser, vamos olhar a situação 3, 4 e 5. Você comprou BDRs de empresas ou você comprou BDRs de ETFs ou ETFs de ETFs aqui no Brasil. E o seu dinheiro se valorizou, esses seus investimentos se valorizaram, a hora que você vender esses investimentos, você vai ser tributado. Tributado em quanto? Em 15% sobre o seu ganho. Por exemplo, investir 10 mil reais num BDR de um ETF e estou vendendo por 12. Se eu investir 10 e estou vendendo por 12, meu lucro foi de 2 mil reais. Sobre esses 2 mil reais, 15% ficarão com o governo na forma de imposto de renda. Na situação 1 e 2, que você está investindo diretamente fora do Brasil, existe uma isenção de imposto de renda para vendas de até 35 mil reais por mês. Então, voltando ao mesmo exemplo, imagina que eu investi 10 mil reais num ETF fora do Brasil e estou vendendo por 12. Nesse caso, se eu não vender mais nada naquele mês, eu não pago imposto sobre nada, porque minha venda de 12 mil reais ficou abaixo do limite mínimo de 35 mil reais, ou seja, eu estou isento do imposto de renda. Isso aqui confere uma vantagem muito grande numa carteira de aposentadoria. Imagina que um indivíduo juntou um belo de um patrimônio durante sua vida, foi contribuindo durante anos, formando um patrimônio, e aí ele se aposenta, ele atingiu a independência financeira. A partir desse momento, ele vai começar a resgatar dos seus investimentos. Todos os meses ele resgata um pouco para poder viver ali daquele dinheiro. Imagina que essa pessoa resgata, sei lá, 20 mil reais por mês, que já é um belo de um padrão de vida. Se essa pessoa resgatar 20 mil reais por mês de ETFs que estejam sediados fora do Brasil, ela não vai pagar um centavo de imposto de renda sobre esse investimento. Então, dessa forma aqui, desse ponto de vista, veja que investir diretamente fora do Brasil te dá uma vantagem tributária enorme, que vai fazer bastante diferença no teu padrão de vida lá no futuro. Para finalizar, eu vou mostrar para você um comparativo que apresenta alguns números para a gente entender o que pesa mais a favor ou contra um lado ou outro. Então, eu vou comparar aqui a situação 2, que era você investir em ETFs fora do Brasil, com a situação 5, que é você investir num ETF de ETFs, para ficar uma comparação bem justa. Então, eu estou comparando o ETF VT, que investe em mais de 9 mil empresas no mundo inteiro e está sediado nos Estados Unidos, com você investir no ETF WRLD11. O que esse ETF faz? Ele compra cotas do VT que está lá nos Estados Unidos. Em última análise, a rentabilidade bruta desses investimentos vai ser muito próxima, né? Porque você está investindo, em última análise, no VT. Só que aqui você tem um intermediário a mais. Então, eu imaginei o seguinte cenário. A pessoa está fazendo um aporte mensal de 3 mil reais, logo, um aporte anual de 36 mil reais,
com um juro real, quer dizer, uma rentabilidade real de 6% ao ano acima da inflação, então esse investimento está rendendo 6% ao ano acima da inflação durante 30 anos, eu peguei o dividend yield do VT, né, na data aqui que eu estou gravando esse vídeo, está em 2,49% ao ano. Veja que é diminuído um pouco da rentabilidade real, porque você paga impostos sobre os dividendos, né? Então baixou aqui um pouco. Temos a taxa de administração do VT, que é 0,07% ao ano. Finalmente eu cheguei nessa taxa, essa rentabilidade equivalente aqui do VT de 5,13% ao ano acima da inflação. Até essa linha aqui, os dois quadros são iguais, os valores são os mesmos. A partir daqui, há uma mudança. Quando você investe no WRLD11, você paga uma taxa de administração adicional referente ao ETF WRLD11. Essa taxa hoje está em 0,3%. Então aqui a rentabilidade real desse investimento caiu para 4,82%. Spread cambial e de negociação. Aqui a gente tem um pouco de spread de negociação, né, um pouco maior do que eu tenho do outro lado. Por outro lado aqui, aqui no lado de investindo diretamente nos Estados Unidos, eu tenho um spread cambial maior e um IOF também. Então, considerando isso, eu estou imaginando que eu estou gastando aqui 1,8% para mandar o dinheiro e depois 1,8% para trazer o dinheiro de volta, enquanto aqui eu estou gastando 0,35% sobre o valor da operação para fazer minha compra e depois as vendas dessas minhas cotas. Considerando essas premissas, depois desses 30 anos, eu teria acumulado aqui R$ 2.403.737,10, enquanto nessa outra situação eu teria R$ 2.310.707,90. Agora imagina que eu me aposentei com esse meu patrimônio e começo a fazer resgates de 4% ao ano, né? Não vou entrar em detalhes de por que 4% ao ano, mas é uma taxa de retirada considerada sustentável aqui para brasileiros. Então, se você resgata isso, a gente pode resgatar aqui R$ 7.727 e desse lado eu posso resgatar R$ 7.564. Só que aqui como esse resgate está abaixo daqueles 35 mil, eu não vou pagar nada de impostos. Então, o meu resgate líquido aqui no final, né, nessa opção 2, fica em 7.727. Nessa opção 5, sobre esse meu resgate, incide um imposto de renda de R$ 606 em cima então da rentabilidade que eu tive. Então, líquido, eu consigo resgatar R$ 6.958. É claro que tem uma série de incertezas aqui nessas projeções que eu fiz, é claro que tem uma série de pressuposições que eu coloquei aqui também, mas eu acredito que consegue nos dar um panorama geral, pelo menos para a gente entender a ordem de grandeza da diferença entre uma escolha que eu posso fazer em investir diretamente lá fora ou investir aqui pelo Brasil. E, considerando todas essas premissas e esses cálculos que eu fiz dessa forma, a gente chega à conclusão de que se você optar pelo caminho 2, né, então investir diretamente em ETFs que estejam fora do Brasil, vai te permitir um padrão de vida lá na tua aposentadoria 11% superior ao padrão de vida que você teria caso você tivesse optado por escolher investir em ETF de ETFs diretamente aqui no Brasil. Claro, isso considerando os 30 anos, essas rentabilidades e considerando também que não vai haver mudanças na legislação até lá, porque como a gente está falando de prazo de 10, 20, 30 anos para o futuro, é impossível saber como serão as leis naquele momento. Mas se hoje o investidor tivesse se aposentado nessas condições aqui, você teria uma vantagem aí de 11% de um padrão de vida superior através desse caminho 2. Antes da gente finalizar, só um comentário. Eu já atendi alguns clientes na minha consultoria de investimentos que estão no momento mais avançado da vida, que estão preocupados com questões de heranças. Nesse caso, pode ser que faça sentido investir diretamente no Brasil, mesmo que o padrão de vida tenda a ser menor, porque as leis brasileiras sobre essa tributação aí da sucessão são mais brandas do que seriam lá nos Estados Unidos. Então veja, cada caso é um caso e é interessante inclusive que você converse com um contador, talvez para tomar essa decisão aqui de investimentos. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar um panorama geral sobre os prós e contras de você seguir por um caminho ou seguir por outro e que os números tragam para você o que é mais indicado para o seu caso. Então é isso, muito obrigado pela tua atenção, até o próximo, um grande abraço.